Bacana. Muito obrigada pela presença, Marco, aqui no Pod Biz, Papo de Business. A nossa intenção é conhecer um pouco do mindset que levou o Marco Stefanini a atingir o sucesso. E aí eu queria começar, Marco, a falar um pouco das suas influências na sua trajetória. Se você se recorda os movimentos que aconteceram na sua vida que te geraram a ter esse perfil resiliente de prosperidade e de abundância aí para o seu negócio. Tá bom, bom dia. Obrigado pelo convite também. É um prazer aqui estar compartilhando algumas experiências, né? A gente sempre está compartilhando e sempre está também aprendendo, né? Na verdade, assim, eu acabei profissionalmente, né? Nascendo em crises, né? Então, minha vida foi em crise. Então, é quase que natural você criar um perfil mais resiliente, né? Então, só para resumir, eu entrei na universidade no final da década de 70, já faz bastante tempo. Era 79, era o final da década de ouro. Foi a melhor década do Brasil até então, né? Nós crescíamos, o país crescia a taxas de 7, 8, 9, 10% ao ano, né? Quando eu saí da universidade, em 83, foi a primeira grande década perdida, né? Depois tivemos muitas outras, né? Então, assim, foi sair de uma situação e entrar em outra totalmente oposta. Então, quando eu saía, não tinha emprego, tinha dificuldade. Eu fui trabalhar em Goiás, numa mina de casterita, dormia na rede, né? É uma aventura. Depois eu vi que não tinha muito futuro. Eu sempre lecionei muito, dava aula, enquanto eu fazia faculdade, dava aula de quase todas as matérias, desde exatas, matemática, física, química, até humanas, história, geografia. E aí eu fiquei 3 meses como professor no Objetivo, na época. E aí depois eu tive a oportunidade, os bancos contratavam pessoas de exatas, né, para nos treinarem, para aí nós poderíamos nos tornar engenheiros de software. Então foi assim que eu comecei na carreira e agradeço ao Bradesco. Então a minha vida e depois, obviamente, durante a gente pode conversar mais, mas sempre foi pautada por muitas crises, né? E muitos ambientes desafiadores, não necessariamente crises, porque na área de tecnologia houve pelo menos 5 ou 6 grandes mudanças tecnológicas que impactavam muito as empresas naqueles períodos e muitas empresas sucumbiam e não conseguiam mudar, porque vinha uma coisa totalmente nova, diferente de outros setores que eles são mais graduais as mudanças, as nossas são muito mais impactantes, né? Então esse ambiente o início da minha vida profissional, que tive que mudar de profissão. Depois, todas essas mudanças muito frequentes nesses últimos 30 e poucos anos, das mudanças tecnológicas, associadas a várias crises, ou brasileiras ou globais, acabaram, vamos chamar assim, me norteando a minha vida profissional e criando essa resiliência, não só em mim, mas obviamente na empresa como um todo, né? E o que mudou daquele profissional que dormia na rede, na mina, e ao longo do teu tempo de professor, etc., para hoje? Você nota algumas nuances similares no teu jeito de pensar, no teu jeito de agir, na verdade, que norteiam a tua vida? Eu acho que sim, acho que tem tanto algumas coisas que continuam ainda as mesmas premissas e conceitos e outras mudaram bastante, né? E eu sempre fui uma pessoa muito informal, acho que continua sendo, mesmo obviamente tendo uma posição mais formal, então continuo sendo sempre informal, sou uma pessoa, vamos chamar, não hierárquica, também não gosto de hierarquia, e mais um perfil, vamos chamar assim, empreendedor, né? Então isso acho que não mudou, obviamente a gente vai refinando ao longo do tempo, né? Então essa é a primeira parte. A segunda, o que obviamente mudou, quando eu trabalhei no Bradesco, depois trabalhei numa outra empresa, né? E quando eu montei minha empresa, né, a Stefanini, tá certo? Eu nunca tinha tido uma experiência gerencial, nunca. Eu era um analista sênior quando eu saí e montei a empresa. Então, toda a minha experiência gerencial, de gerenciar pessoas, gerenciar uma empresa, de diferentes níveis, né? Imagine que você tem uma empresa com 30 colaboradores. Depois você tem uma empresa com 200.
O desafio é diferente, né? Outro nível de noção de gestão e tudo mais. Depois a empresa de 1.000, depois de 5.000 e agora tem 34.000. Então, nisso eu tive que aprender muito. Esse é um ponto muito importante, principalmente, não sei qual é o público que vai nos ouvir, mas se for empreendedor, você deve se reeducar e se reinventar várias vezes, porque basicamente todo empreendedor ele começa, em geral, grande maioria, tem um perfil mais vendedor, porque tem que vender uma ideia, senão ele não tem, ele não vai executar. Conforme a empresa vai crescendo, os desafios são muito diferentes. Você tem que manter a máquina funcionando, a operação, gestão. Então você tem que, vamos chamar assim, absorver uma série de conceitos mais de executivo e não de empreendedor. Então esse equilíbrio, né, eu tive que mudar muito. Então, obviamente, eu não tinha essa experiência e nunca tive. Eu nunca fiz um curso de gestão na minha vida, né? Então, nesse ponto, eu tive que mudar radicalmente. Bacana. Hoje, muito se fala das novas gerações, da mudança de mindset entre as gerações, né, dos baby boomers até hoje, a geração Z e tudo mais. O que você nota de diferença no mindset? Existe uma diferença do Marco Stefanini para outros gestores no quesito de abundância? Você se considera uma pessoa otimista, que sempre vai dar certo, apesar das dificuldades? Como é que é esse mindset? Como é que ele difere de gerações também? Você tem notado alguma diferença para conseguir esse sucesso, assim, entre os profissionais? Então, vamos começar do mindset. Primeiro, o meu conceito de abundância é o contrário, tá? Normalmente, agora, normalmente é uma abundância financeira, tá? E que hoje, não são todos, longe disso, mas hoje já tem uma gama que tem uma certa abundância financeira proporcionada pelos fundos, pelos investidores. Que isso, obviamente, acho positivo. Eu nunca, na minha geração, eu nunca tive. Então, eu não sei o que é a palavra abundância. A gente trabalhou a vida inteira com escassez. E eu acho que esse é um requisito bom. Por quê? Porque você aprende a dar valor no dinheiro e você aprende a ser muito mais eficiente, porque você é obrigado a ser. As pessoas não optam, por exemplo, eu gosto de competir. Em geral, não é assim. Você aprende a competir, porque é necessário. Então, competir é importante, porque você cria, de novo, resiliência, capacidade de sempre querer melhorar. E a mesma coisa na questão da abundância de dinheiro. Então, a abundância de dinheiro, ela tem um fator positivo, sim, de você proporcionar que vários empreendedores consigam acelerar muito seus projetos. Então, eu vejo isso como muito positivo. Porém, tem um lado que precisa tomar cuidado, que a abundância gera uma gestão mais frouxa, uma gestão não focada em eficiência, que a gente também vê em muitos casos. Então, essas crises, às vezes, de escassez que nós estamos vendo em 22 e 23, para mim, são positivas. Elas trazem um equilíbrio. Que bom que tenha dinheiro para os empreendedores navegarem e acelerarem seus projetos, mas que bom também que você tenha escassez para aprender a trazer eficiência. Então, esse é um pouco o que eu chamo de mindset, que tem um lado positivo e um lado negativo para você trabalhar. Contra as gerações, de novo, também obviamente é muito diferente. Então, por exemplo, eu brinco, na minha época, hoje eu vejo mesmo jovens, meus filhos e vários jovens, mesmo jovens de um poder aquisitivo, ou mais do que poder aquisitivo, de uma base educacional melhor, ou às vezes até alguns não tanto, eles têm mais opções de trabalho. E isso eu acho fantástico, né? De novo, mas se você tem demais, você também cria uma certa, vamos chamar assim, não é aquela gana que tinha na minha época, porque o que acontecia? Eu brinco que na minha época eu não escolhia o que eu queria fazer, os outros me escolhiam e eu ficava satisfeito. Então aquele que me contratava, eu ficava contente, eu sou super contente. Hoje não, as pessoas, porque eu gosto mais disso, eu gosto de fazer isso, eu estou selecionando isso. De novo, é o equilíbrio. De novo, fico muito feliz que a sociedade dá muito mais oportunidade para o jovem, mas tomar cuidado, porque senão você não traz essa gana que é tão importante para as pessoas, né? Então, outro ponto interessante, quando você avalia hoje a nova geração, principalmente
de empreendedores, ou mesmo de colaboradores, da sociedade em geral, tem um quesito muito interessante que é o propósito. Eu acho isso muito legal, né? A gente era muito focado no financeiro no passado ou sobreviver, né? Então, eu acho que hoje traz um sentido maior. Então, eu acho que isso é um aprimoramento. Eu acho bacana, de novo, desde que não seja um exagero e que esse propósito não seja fake. Porque tem alguns propósitos que as pessoas exageram, que no fundo ele é um pseudo-propósito. Na verdade, no fundo, não é bem aquilo. Mas eu diria que foi uma grande contribuição hoje para a sociedade essa questão de você trabalhar para o propósito, não esquecendo, né, que uma empresa ela tem que dar dinheiro ao longo do tempo, talvez não no início, porque ela estava querendo crescer, mas ela é uma empresa que tem objetivos financeiros, mas não apenas financeiros. Eu acho que isso é uma combinação muito vitoriosa, né? Você combinar propósito com, obviamente, uma empresa saudável, sustentável. Uma empresa saudável, sustentável, ela só é, ao longo do tempo, se ela for financeiramente equilibrada. Legal. Houveram mentores ao longo da sua jornada, assim, alguém na sua família que te inspirou, alguém na sua educação, ou até um líder, um gestor, alguém que te influenciou tanto para como fazer ou como não fazer, talvez, né? Alguém que tenha mudado a sua vida ou trazido algum mindset interessante? Eu acho assim, acho que desde o início, mesmo quando eu fazia a faculdade, eu tinha um espírito empreendedor, então eu sempre quis ter meu próprio negócio. Isso veio de ti mesmo? Eu acho que tinha uma parte minha mesmo, né? Mas tem várias contribuições que foram me ajudando ao longo da vida, né? Então, por exemplo, minha mãe, ela tem um perfil bastante animado, ela é uma pessoa, ela tem acho que 40 afilhados, você já viu uma pessoa que tem, né, a madrinha de 40 pessoas, né? Todo mundo gosta dela, é uma pessoa muito animada, muito motivada, com uma energia muito positiva. E meu pai é uma pessoa que ele foi ser empreendedor já quando ele foi fazer faculdade, quando eu tinha 14 anos. Então, ele sempre trabalhou muito, então eu aprendi a ver o meu pai trabalhar muito. Não, ele não falava, eu via ele trabalhar muito e eu até hoje trabalho muito. E ele tinha um perfil que eu considero pessoas muito simples, mas eu chamo de sábias. São aquelas que te passam uma mensagem, não de uma maneira sofisticada. Então ela passa de uma maneira muito simples, mas que aquilo lá é sabedoria, aquilo lá é o que acontece na vida. Então, por exemplo, no caso do meu pai, toda vez que eu tinha alguma ideia, ele nunca me vetou, né? Ah, mas isso aí é bobeira, você vai se ferrar, isso aí estão enganando você. E tem várias situações. Aí eu ia lá e fazia e não dava certo, porque ele tinha aquela, né, não fazia sentido. Tem coisas que, essas promessas muito elaboradas, muito exageradas, no final é muito mais para um 7-1 do que para uma realidade. Então, eu voltava, mas ele nunca me criticava. Falava, pô, mas você é tontinho, você foi acreditar? Não. Tipo assim, você tem que testar. Mas, ao mesmo tempo, ele fazia uma coisa interessante. Algumas coisas que eu fiz, poucas ações, e coloquei um pouco de dinheiro, mas muito pouco. Eu lembro que uma época eu fui exportar pedras preciosas, porque eu era geólogo, e eu perdi, era $1.000, quer dizer, hoje não é nada, né? Mas era $1.000 meu, né? Ou, né? Que eu tinha até pego emprestado e tive que pagar. Mas ele nunca foi lá e pagou minha conta. Entendeu? Então, aprendi ali que você tem que testar, testa o que você tem que fazer, mas você é responsável por suas contas, né? Então, você aprende a ter mais cuidado. Porque senão é fácil, né? Eu vou lá, invento, e o pai vai lá e põe dinheiro, resolveu, né? Sim. E eu não estou falando uma quantia absurda. Então, essas coisas, meu pai e minha mãe me ajudaram muito. Mas, ao mesmo tempo, também, ao longo do tempo, como eu não tive curso de administração, nada, eu acabei desenvolvendo. Como é que eu aprendi, né, na prática? Lendo. Eu gosto muito de biografia, eu leio muito jornal, revista. Hoje eu leio até menos, mas sempre lia bastante, né? Então eu aprendia também lendo e ouvindo as pessoas. Então eu ia em clientes, eu perguntava para eles o que eles achavam disso ou daquilo. Sempre mesmo aqui eu sendo basicamente a pessoa que toca a empresa, sou o único fundador,
minha esposa é sócia, mas no fundo o negócio, a parte do negócio eu toco, eu sempre ouço muitas pessoas, porque não significa que eu sei tudo. Então esse processo de aprendizado é muito interessante, né? E aí não tem hierarquia para aprender também. Por isso que eu acho que a humildade é uma característica muito importante do ser humano. Não interessa ou o sucesso ou a posição que você esteja. Você tem que ouvir muito. Todas as pessoas podem te ensinar alguma coisa, como a gente também pode ensinar, né? A vida é mão dupla. Então eu fui aprendendo com clientes, com gestores, né? A gente vai aprendendo e vai reconhecendo com humildade os erros e vai melhorando. Eu costumo dizer, não estou aqui falando de religião nem nada, mas uma coisa que eu aprendi muito na Igreja Católica foi que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, e pouco a gente aplica. Quando a gente vai comentar alguma coisa para alguém, logo a pessoa quer contar as suas experiências em cima e acaba não absorvendo muito. Acho que é uma habilidade importante de se desenvolver. Eu falo isso dos 2 ouvidos de uma boca para vendedor, porque vendedor adora falar, né? Então... Parece que tem 5 bocas. Isso. E agora, principalmente nessa fase de transformação digital, como é importante você ouvir as necessidades, né? Você ouvir as dores. Esse é a primeira pergunta que a gente sempre fala, qualquer conversa é essa, né? Quais são os seus objetivos, suas dores? Primeiro ouvir, não sair falando tudo que você já fez, que está em X país ou tem tantos funcionários. Né? Não, primeiro você tem que ouvir o que a pessoa está, a necessidade dela ou os objetivos dela, para depois a gente avaliar se o que a gente tem pode contribuir ou não. Você comentou das leituras. Existe algum livro que você recomenda para algum profissional que queira ter um mindset de sucesso ou que esteja trilhando essa carreira, tanto para buscar liderança ou para construir uma carreira? Algum livro que te marcou, assim, que você se lembre? Eu particularmente tenho um gosto no particular que é o seguinte: eu não gosto muito de gurus, né? Eu acho os livros de gurus um pouco enfadonhos, assim, que no fundo são teorias, né? E aí tem um livro de 300, 400 páginas só falando de teoria, é um livro que é meio chato para mim. Tá? Então dificilmente eu já li alguns, mas poucos. Eu gosto mais de biografia, porque eu gosto de gente que faz, né? Ali você tem histórias reais, né? De muitas falhas, né? Fracassos e ao mesmo tempo grandes vitórias, né? Então são vários, desde biografias muito antigas, como o do Matarazzo, por exemplo, uma biografia maravilhosa, do Barão de Mauá, foi o maior empresário até hoje na história do Brasil, que normalmente ninguém conhece a história, que é maravilhosa. E mais recentes, como o da Nike, por exemplo. Então você tem várias histórias bastante interessantes, mas tem várias assim, né, que a gente aprende, então eu gosto muito. Esse é um ponto. E depois, às vezes, eu também gosto muito de história, né? E agora eu leio muito pouco, tenho pouco tempo, infelizmente, mas nos últimos anos. Mas antigamente eu gostava de ler livros de história. Eu acho que eles trazem estratégias, mesmo em períodos de guerra, tudo isso traz estratégia, como é que você fracassa, como é que você atinge seus objetivos, né? E alguns grandes líderes históricos, né, que você aprende muito, de novo, com quem fez. Né? Então eu sou mais adepto dessa linha de quem faz do que o cara da teoria. Excelente dica. E aí eu, por exemplo, posso indicar 2 pessoas que são totalmente antagônicas, né, na forma, mas de novo, os 2 são ótimos para contribuir se você tiver um olhar imparcial, né? Que primeiro, que é fácil falar, que é o Nelson Mandela, que é uma pessoa que, de uma humildade, de uma leveza impressionante, porque imagine uma pessoa que ficou presa há 20, 30 anos, né? Quando ele assume o poder, ele não vai para a revanche, né? Ele procura, dentro do governo dele, manter os brancos, porque os brancos que tinham boa parte da inteligência, do negócio, do país, né? Ele enxergou isso com uma humildade espantosa. A família dele pressionou muito ele para ele ser um cara revanchista. Ele teve que, eu imagino que ele aguentou uma barra enorme, né? E a África do Sul tinha tudo para explodir e não explodiu. O país vizinho dele, Zimbábue, que chamava-se Rodésia, era um país muito mais evoluído, numa situação muito melhor do que na época, quando também teve a saída do Apartheid.
E o líder, que era um professor e tudo, se transformou num ditador e trouxe o Zimbábue para baixo. Tinha todas as características. Qual a diferença era o líder? Né? Outro exemplo é o Winston Churchill, que eu realmente admiro muito. Ele tinha um jeitão louco, ele era perfeito para momentos de crise, de guerra, né? E ele que livrou o mundo do nazismo, né? Ele que foi o cara, se fosse pela média dos políticos ingleses e franceses, a gente estaria numa posição muito mais difícil. Então era um louco que precisava, ele tinha coragem de falar uma série de coisas numa sociedade, não sei quando você conhece a sociedade inglesa, é uma sociedade super polite, né? Uma sociedade cheia de mensagens subliminares, né? Não são diretas. E ele sofreu muito a vida inteira por ser um cara muito direto, mas ele salvou a Inglaterra claramente do fracasso total. Então, são pessoas que trazem elementos de liderança e tudo mais, porque um líder também ele tem que saber falar não, ele tem que saber tomar decisões antipáticas, ele não está lá para ser o cara mais simpático do mundo. Eu sempre brinco, se um líder ele é o mais antipático do mundo, ou o mais simpático do mundo, tem algum problema, né? Porque se você é antipático, você não consegue passar mensagem para todo mundo, você não consegue passar a sua mensagem. Se você é o cara mais simpático também, toda uma unanimidade, você está mais para amigo do que para ser um líder. E líder significa você saber tomar decisões difíceis, saber falar algumas coisas que não são fáceis, faz parte do teu escopo, né? Então, isso muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade de lidar. Como falar isso de uma forma suave, esse é o grande aprendizado que eu acho que todo líder tem que ter, e eu tive que aprender. Eu era muito direto, muito duro quando eu iniciei, e ao longo da vida eu tive que aprender a como falar o que precisa, né? O conteúdo ser mais duro, mas de uma forma, obviamente, bem mais soft. Senão ninguém trabalha com a gente, né? Principalmente agora. Principalmente agora. Então tem o lado de como você direciona e faz uma diferença brutal como chega a mensagem. O conteúdo é menos importante de como você fala. E eu acho que uma investigação importante que as pessoas podem fazer, às vezes a pessoa não sabe se ela é dura ou não, né? Faz uma entrevista, pergunta para o outro, né? Como é que ele está recepcionando essa mensagem que você está passando. Acho que também ouvir a pessoa com a qual você se comunica é importante. O que você falou é super importante. As pessoas muito duras, elas sempre acham que não são duras. Todas são. Exato. Né? Eu mesmo, lá no passado, tá? Então, eu também passei. E é uma questão de você aprender, né? Você termina e fala, e aí? Aí, claro, depende do interlocutor, você vai variar de interlocutor para interlocutor, né? Mas é um aprendizado, né? E tem regras básicas, né? Se você for falar uma coisa dura, você não vai escrever. Sempre a escrita é dura, sempre, né? Então, se você tem um assunto espinhoso, você tem que falar e não escrever, né? Já começa por aí. E hoje em dia muita gente quer escrever e não quer mais falar, né? É isso. Exatamente, esse é um problema. Bom, Marco, eu sei que seu tempo é curto e eu queria aproveitar para você deixar uma dica final, assim, o seu posicionamento para aquelas pessoas que começam e desistem. Acho que hoje tem muito disso, assim, eu generalizo para hoje, porque hoje a sociedade está muito social, então a gente consegue ter mais acesso ao que está rodando, né, o que está acontecendo ao nosso redor. E a gente nota um perfil menos resiliente no sentido de não quero passar por esses problemas, eu me dou o direito de não passar, e aí as pessoas acabam se privando de passar por problemas e com isso acabam passando por muito mais problemas do que se tivessem se permitido um pouquinho mais. Então, para essas pessoas que almejam sucesso, querem ter uma carreira bacana, não necessariamente empreender, mas ser reconhecido dentro de uma corporação, como, por exemplo, a Stefanini, ser não só mais um no meio da multidão, mas ser uma pessoa que brilha, que realmente faz a diferença e deixa o seu legado, né? Para essas pessoas, o que você tem de mensagem em relação ao seu mindset, ao seu posicionamento, à sua postura? O que você acha? Boa pergunta para terminar. Eu vejo hoje, como você disse, de novo, a abundância, voltando à nossa primeira questão, ela traz coisas boas e coisas não tão boas, né? Então, a abundância, a gente tentar trabalhar que é o seguinte, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem uma abundância de recursos, saber usar os recursos para o bem, vamos chamar assim,
para que melhore o seu perfil. Então, a minha visão é o seguinte, é muito direta. Você só cresce profissionalmente ou pessoalmente com sofrimento, quer dizer, com desgaste. Se você quer ter uma vida mais tranquila, você não vai vivê-la plena e você não vai crescer profissionalmente. Então, os desafios, os problemas que aparecem fazem parte do seu crescimento profissional e pessoal. Eu lembro que a gente não é tão maquiavélico os pais para você criar um problema para os filhos. Mas quando os problemas aparecem, eu sempre falava para minha esposa, que bom, porque é uma oportunidade dele ter que crescer, ele vai ter que lidar com aquilo. Então, para você crescer, a dificuldade, né, faz parte do processo. E quando você tem dificuldade? Quando você se expõe. Quando você se expõe? Quando você tenta alguma coisa diferente. Ou você vai tentar um cargo diferente, você vai tentar uma posição diferente, ou você vai pegar um desafio diferente, e ali você vai sentir adrenalina, você vai sofrer, algumas vezes você vai falhar, vai fracassar, mas é ali que você vai aprender. Então, o processo de aprendizado é diretamente proporcional ao nível de desafio que você se propõe e que você se expõe, né? E hoje, esse é um ponto. Então, e muitas vezes, como você tem mais abundância, você não precisa de tanto desafio, então a vida é mais cômoda. Eu vejo esse é um ponto muito importante. O segundo é a questão de redes sociais. Eu estava até discutindo outro dia em casa que o que acontece? As redes sociais ela mostra que todo mundo sorrindo, mostra maravilha, todo mundo rindo, tá na festa, assim, mostra uma vida artificial, né? Todo mundo tem seus problemas, né? Mesmo aquele que está numa festa, na hora, momento, e está mostrando, ele não mostra, tem hora que ele está chorando, ou ele teve um problema, e ele sofreu desgaste, ele não conseguiu encarar uma situação, ele falhou, faz parte, mas não mostra isso, né? Então, você mostra uma sociedade artificial nesse ponto, né? Então, isso, de certa maneira, não é boa. Redes sociais é muito bom para você conhecer gente. Eu vejo meus filhos, como é que eles se relacionam. É muito mais fácil do que na minha época. Então, eu acho isso campeão. Mas, por outro lado, como você vai trabalhar isso? Porque ele traz uma imagem como se fosse todo mundo no paraíso. E a verdade é que não é. Mesmo quem tem abundância de dinheiro também tem seus problemas. Claro. Né? Até porque dinheiro não é tudo. Então, esse é um pouco que eu vejo a situação, né? Abundância, né, de recursos e a pessoa não quer se desafiar, né, ou se limita, tem medo. E ao longo do tempo ele vai ser uma pessoa que dificilmente ele vai crescer pessoalmente e profissionalmente. E seja dentro de um ambiente de trabalho ou ajudando em outras áreas tão bonitas que, né, que há espaço aí para tanta... Mesmo as ONGs, tem coisa muito bacana para fazer. Então, bacana. Até o Marcos Stefanini passa por problemas, então, descobrimos aqui hoje. Com certeza. Eu vivo problemas todos os dias. Todos os dias, exatamente. Gente, muito obrigada pelo seu tempo. Eu imagino, né, a correria do seu dia a dia, você abrir um espaço da sua agenda para dar um aculturamento para as pessoas a respeito de mindset, de abundância, escassez, o que é importante para a gente ser lapidados, profissionais melhores e, enfim, pessoas melhores para a nossa sociedade também. Marco, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado e boa sorte no novo projeto de vocês, que tenham mais sucesso. Obrigada. E se não der certo no início, vocês vão persistir. A gente não vai desistir mais depois dessa mensagem. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.